Seja bem-vindo ao curso pré-IFMG Matemática da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Rodrigo, possuo formação em Matemática e Física, experiência também nessas áreas. Eu serei o seu professor neste curso e nesta aula de número 9 vamos falar um pouco sobre algumas noções básicas da geometria plana. Especificamente, destacaremos alguns conceitos iniciais, alguns objetos e afirmações acerca desses objetos, que serão usadas tanto nesta semana quanto ao longo das próximas semanas. Então, começamos com a noção de ponto e reta. O que vem a ser ponto e reta? Bom, na verdade, não existe definição para ponto e reta. O que temos são apenas ideias intuitivas. Por exemplo, um ponto é aquilo que não tem partes. Isso não é uma definição formal, é só uma ideia intuitiva. Enxergamos um ponto como se fosse um pingo numa folha de papel. Ele é usualmente denotado por uma letra maiúscula. No caso da reta, a ideia que temos é de uma linha com comprimento, mas sem largura. Novamente, não uma definição formal, é simplesmente uma ideia intuitiva. E a forma como visualizamos é de uma linha que não curva. Esses conceitos, pelo fato de eles não possuírem definições formais, eles são chamados de primitivos. Mas como eles se relacionam? Eles se relacionam através de afirmações que temos como verdadeiras, aceitamos como verdadeiras, conhecidas como axiomas ou postulados. Por exemplo, por dois pontos A e B passa uma única reta. Então, visualmente, temos dois pontos A e B e uma única reta passando por A e B. Outro exemplo de axioma e postulado é que em cada reta existe ao menos dois pontos distintos. Então, dado uma reta, temos pelo menos dois pontos distintos. Destacando ainda mais alguns postulados, por exemplo, no caso, este nos diz que existem três pontos distintos que não pertencem a uma mesma reta. Ou seja, dado uma reta, sempre conseguimos um ponto fora dela. Um outro exemplo é de que, dados uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta paralela àquela reta inicial, a reta original, que passa por T. No caso, o T é o ponto fora da reta R. Então, esse é mais um tipo de afirmação conhecida como axioma ou postulado. Mas o que vem a ser essa noção de duas retas paralelas? Bom, duas retas paralelas são retas que não possuem um ponto em comum. E elas são representadas, por exemplo, são vistas dessa forma. Quando duas retas possuem um ponto em comum, elas são chamadas de concorrentes. E aí representamos dessa forma. Quando elas possuem todos os pontos em comum, elas são chamadas de coincidentes. Nesse caso, representamos por uma única linha. Mas e quando duas retas possuem dois pontos em comum? Ou três pontos em comuns apenas? Na verdade, isso nunca ocorre. Duas retas distintas, ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Esse é um tipo de afirmação que não é um axioma, um postulado. É uma afirmação chamada de teorema. É uma afirmação que pode ser provada, pode ser demonstrada, pode ser concluída a partir
dos axiomas, a partir de postulados, a partir de afirmações, de teoremas prévios, mas de qualquer forma ela pode ser obtida. Vale destacar alguns subconjuntos da reta. Um deles é o segmento de reta. O segmento de reta, formado por dois pontos distintos AB, é o conjunto formado por esses dois pontos, AB, e por todos os pontos que estão entre A e B. Um outro subconjunto, uma subcoleção importante de uma reta, é a semirreta. Então, dados os dois pontos distintos, A e B, o conjunto formado pelo segmento de reta AB, mais todos os pontos que estão, digamos, depois do B, é chamado de semirreta de origem A, que passa por B. Nesse caso, o A é chamado de origem da semirreta. Denominamos de plano a coleção de todos os pontos. Então, essa é a ideia intuitiva que temos de plano. O plano é usualmente denotado por uma letra do alfabeto grego, por exemplo, o alfa. E ele pode ser enxergado como uma folha de sulfite que é infinita em todas as direções. É como se fosse uma camada fina, infinita, ilimitada em todas as direções. Vale destacar alguns subconjuntos do plano. Um deles é o semiplano. Então, o que é o semiplano? Dado uma reta R e um ponto P, chamamos de semiplano determinado por essa reta e pelo ponto P, o conjunto de todos os pontos Q do plano, tal que o segmento PQ não toca ou não cruza a reta R. Ou seja, é a parte do plano que foi separada pela reta, mas é a parte do plano que contém o ponto P. A outra parte do plano, ou seja, o outro semiplano, é chamado de semiplano oposto a esse semiplano determinado pelo ponto P. Existem uma reta ela determina mais do que dois semiplanos? Não, ela determina somente dois semiplanos distintos. Essa afirmação é mais um exemplo de afirmação conhecida como axioma ou postulado. Outro subconjunto importante do plano é o ângulo, ou seja, dadas duas retas, semirretas distintas com a mesma origem, e de sorte que elas não estão contidas na mesma reta, a união dessas semirretas é chamado de ângulo. Nesse caso, as semirretas são chamadas de lados e a origem, que é comum às duas semirretas, é chamada de origem do ângulo. Quando essas semirretas que possuem a mesma origem, quando elas estão na mesma reta, quando elas estão contidas na mesma reta, elas são chamadas de... a união delas é chamada de ângulo raso. Se elas são opostas, quando elas são opostas, a união é chamada de ângulo raso. Quando elas são coincidentes, a união é chamada de ângulo nulo. Podemos medir segmentos e ângulos? Sim, podemos medir. Para cada segmento de reta está associado um único número real, que é chamado de medida, ou comprimento, ou tamanho desse segmento de reta. E para cada ângulo existe um único número real positivo, chamado de medida do ângulo. Para o caso do ângulo nulo, associamos o número 0, e para o caso do ângulo raso, associamos o número 180. Neste caso, estamos usando como unidade de medida o grau, e aí representamos o 180 com a bolinha seguida, com 180 seguido da bolinha, para representar o grau. Um ângulo cuja medida é 90 graus é chamado de reto. E quando temos duas retas concorrentes,
cujo ângulo formado entre elas é reto, então elas são chamadas de perpendiculares. Nesse caso, elas são representadas dessa forma. Congruência. Dois segmentos, EF e GH, ou dois ângulos, alfa e beta, eles são chamados de congruentes se eles possuem a mesma medida. Ou seja, no caso do segmento de reta, se eles possuem o mesmo tamanho. No caso dos ângulos, se eles possuem a mesma abertura, que é essa ideia que temos de medida de um ângulo. Para finalizar, destacamos um resultado, um teorema, que fala sobre a congruência gerada por uma transversal num feixe de duas retas paralelas. Ou seja, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes congruentes. Esse resultado vai ser importante na aula de número 12. Até mais, pessoal.